Tertúlia. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 20 de maio de 2015, quarta-feira. O verbete é de número 3.393. Ele é constituído de 5 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema é Conforto Ginossomático, da especialidade Auto-Organizaciologia, e vai ser aqui apresentado pela professora e verbetógrafa veterana Kátia Aracaki. Esse é o 45º verbete da professora Kátia. A professora Kátia é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente desde 1996 e autora dos livros Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, e também Antibagulismo Energético, esse, inclusive, lançado neste ano. Ela é tenepsista desde fevereiro de 2008, EPICOM desde novembro de 2011. Definologia. O conforto ginossomático é o bem-estar da consciência portadora de ginossoma na existência atual, conquistado pela pesquisa, seleção e utilização de objetos pró-saúde, condições de segurança e práticas facilitadoras do cotidiano feminino, objetivando a manutenção do equilíbrio holossomático, a longevidade sadia e a consecução plena da proexis. Na pensenologia, nós chamamos atenção para o holopensene pessoal dos autocuidados profiláticos, os ginopensenes, a ginopensenidade, os neopensenes, a neopensenidade. Na fatologia, destacamos o conforto ginossomático, a evitação do sol sem proteção e outros agentes maléficos à pele, o uso da tecnologia funcional, o comportamento adequado à cultura local, o autorrespeito manifesto nas práticas cotidianas, os pequenos detalhes diuturnos afetando as grandes realizações da vida. E na parafatologia, a sinalética energoparapsíquica, a higiene consciencial, a desassim profilática e o antibagulismo energético. Na divisão argumentologia, vale a pena conferir aqui o tópico taxologia, que traz 24 exemplos propiciadores do conforto ginossomático, agrupados em 5 categorias listadas em ordem alfabética. As 5 categorias são ambientes, eletrodomésticos, somática, transportes e vestuário. Na remissiologia, nós destacamos anti-envelhecimento cerebral, exercitação neuronal, instrumento pró-saúde, mega perigo dos efeitos mediatos e menopausa evolutiva. A frase enfática: por meio do conforto ginossomático, a mulher alcança condições predisponentes a viver mais tempo, de modo mais sadio e com mais bem-estar para realizar tarefas evolutivas intrafísicas. A questionologia: você, leitor ou leitora, usufrui do conforto ginossomático para si ou proporciona bem-estar para os ginossomas de convívio, objetivando resultados salutares até o final da vida? Se não, quais reciclagens são necessárias visando melhores cuidados ginossomáticos lúcidos? A mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, traz os seguintes tópicos: saúde, check-ups, prevenção, ginástica, ergonomia, segurança, tecnologia, aconchego, comodidade, autocuidados, autorrespeito, auto-organização, conscienciofilia, anticoncepcional, autodiscernimentologia, auto-organizaciologia, paraprofilaxiologia, ginossomatologia, prevenciologia e somatologia. Bom, professora Kátia, como de praxe, nós pedimos sempre para o verbetógrafo ou a verbetógrafa colocar inicialmente os motivos ou razões que levaram a escrever o tema em questão. Esse verbete ele tem uma história engraçada,
porque quando a gente se mudou aqui, né, fez a reforma da casa, o João falou, vamos comprar uma máquina de lavar louça. E eu falei assim, não precisa, imagina, só nós dois, para quê? Não precisa, tá, né? E tá bom, né? E ele todo dia falava, vamos comprar uma máquina de lavar louça. Mas quem lavava a louça, ele lavava, mas eu que lavava bem mais do que ele, né? Até o dia que eu cheguei à conclusão, comecei a contar quanto tempo eu demorava lavando a louça, né? Aí eu vi, nossa, realmente, eu perco muito tempo lavando louça. Mesmo a gente não comendo tão em casa, porque quando houve a reforma, a gente ainda estava muito habituada a comer fora, né? Porque depois, na época da Basicom. Mas aí, conforme a gente foi comendo mais em casa, foi acumulando mais louça. Aí eu comecei a pensar, puxa, quantas coisas que, assim, hoje em dia tem disponíveis para as mulheres e que muitas vezes as mulheres não usam, entendeu? Porque não pararam para pensar, não ligam, continuam fazendo como sempre fizeram. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia desse verbete daqui. Eu comecei a prestar atenção naquelas facilidades que poderiam ajudar mais na rotina feminina, e principalmente para quem pensa ter uma ProEx, a pessoa que quer alcançar a longevidade, quer atingir a idade mais avançada com lucidez, que tem que tomar, então, determinados cuidados para preservar o soma e conseguir, né, ser mais produtivo nessa vida. Você está falando até de lavar louça, né, quer dizer, eletrodoméstico, tudo que ajuda, né, na rotina. Isso inclui, inclusive, a contratação mesmo, né, uma faxineira, uma empregada doméstica e tudo. Eu lembro uma vez pensando, né, às vezes um atendimento, na época que eu estava com consultório, um atendimento seria o equivalente a pagar uma faxineira no dia. Então, o tempo que eu ia levar fazendo todas aquelas atividades, valeria a pena eu ter um atendimento a mais que já compensaria. Então, assim, o custo-benefício é muito grande, né? A relação custo-benefício é muito favorável. E, às vezes, eu vejo, principalmente mulher, fica, às vezes, horas e horas limpando a casa, passando roupa, que realmente são atividades que exigem, e aí se perde muito tempo, como você está trazendo, né? E, além do tempo, é a questão, muitas vezes, dos movimentos, do esforço que vai fazer. Coluna. A mulher, às vezes, não tem porte físico para isso, né? Faz aqueles movimentos de uma forma, de qualquer jeito, e depois acaba dando problema na coluna. Uhum. Então, é sério isso daí. Perfeito. Bom, vamos então às questões, agora, inicialmente de Curitiba. A verbetógrafa, professora Kátia, Estrangeirismologia, página 21, primeira linha. Como mulheres normalmente amam sapatos, poderia explicar o que são os sapatos Comfort? Esses são essas marcas mais recentes de sapato, que são muito mais confortáveis, né? O tipo de material com que ele é feito é mais macio, eles têm algum tipo de amortecimento, tem sapatos que são para pés com determinados tipos de problema, de pisada, formatos específicos de pés para diabéticos. Então, quer dizer, hoje em dia já tem uma linha bastante diversificada de tipos de sapatos femininos, que eles têm uma apresentação estética, porque antigamente esses sapatos eram muito feios, assim, as mulheres achavam muito feios. Hoje eles já são mais bonitos e eles são muito mais confortáveis do que um sapato comum. E vale ressaltar que o salto alto, por exemplo, tem muita mulher que adora ficar usando salto alto por muito tempo, né? Ele traz muitos malefícios para a coluna, né? Principalmente se não sabe pisar direito, né? E a rasteirinha também, tanto o salto alto quanto a rasteirinha, né? Então, a rasteirinha, que é bastante moda aqui no Brasil, isso daí afeta, né? Então, o ideal é sempre ter um saltinho mínimo, acho que 5 centímetros, que é o indicado pelos ortopedistas. Só quero deixar registrado que nós temos homens também aqui, tá? Tinha se criado um boato que nessa tertúlia só teria mulheres. Claro, com exceção de mim, obviamente, que estou aqui na minha, mas temos também homens aqui participando, e eu garanto que tem homens como teletertulianos também. Até porque, essas primeiras questões aqui são de homens, hein? Essa aqui de Curitiba, tá vendo? É um homem, teletertuliano.
Então fica aqui registrado aí para a ala masculina. Mas tem sapato comfort para homem Tem, também. tem o sapato terapia, tem uma marca, né? Que é várias marcas hoje para homem também. Realmente ajuda muito. Estrangeirismologia também, página 21, segunda linha. Como valorizar melhor o nosso home sweet home? Eu acho que aí é você criar o melhor holopensene possível na sua casa, né? Com conforto adequado, ergonomia, tudo aquilo que você gosta, para quando você entrar naquele ambiente, você conseguir descansar bastante, produzir dentro da sua linha de atividades, ou seja, ser um ambiente ali bastante assim agradável para você ter vontade de estar nele todos os dias, né? Aquilo, você que mexe muito com viagem, né? Tem até um livro sobre isso. Adoro viajar, né? Mas quando voltar, tem que ser muito gostoso. A melhor parte da viagem é chegar em casa. Né? Então tem que chegar nesse ponto. Agora, questões de São Paulo. Professora Kátia, Fatologia, página 21, última linha. Exemplifique, por favor, os pequenos detalhes diuturnos afetando as grandes realizações da vida. Então, por exemplo, hoje em dia, as mulheres andam muito de rasteirinha, né? E eu conheço vários casos de mulheres que, assim, sem querer, entraram na casa ou em algum lugar e, toparam o pé em alguma coisa, quebraram o dedo do pé, machucaram o pé. Então, quer dizer assim, aparentemente é uma coisa pequena. Mas pensa se a pessoa tem compromissos, tem que viajar. Eu conheci uma pessoa que teve um problema assim, e ela era de uma linha desportiva, então era profissional nessa área. Então, quer dizer, foi o quê? Uma negligência. E isso a gente vê muito agora, as mulheres andando de avião, de rasteirinha, de chinelo de dedo. E eu fico pensando, gente, como que não tem medo assim, né, de a mala passar em cima do pé, dentro do avião esbarrarem, cair um peso em cima, tem que sair numa emergência do avião e estar lá de chinelo. Então, quer dizer... Até sujeira mesmo. É sujeira porque também. Porque hoje é tudo tão poluído. Sim. Que sempre me chamou a atenção também. Então, né? acho que é um descuido com o pé, né? E o pé, uma vez que você machuca o pé é super complicado, né? Se você quebrar o pé, quebrar o tornozelo... Então, essas mulheres que usam esses saltos altíssimos, assim, muitas quebram o tornozelo. Isso, às vezes, é um transtorno para o resto da vida, porque nunca mais conserta, nunca mais fica igual. Então, são pequenos detalhes, porque a pessoa, às vezes, ela é muito competente na área, né, de atividade dela, mas, por um descuido, e às vezes até um acidente de percurso, ela pode desencadear um problema que aquilo vá afetar as atividades dela para o resto da vida. Uhum. Agora, Kátia, só aproveitando esse tópico, e você que tem também um aspecto da cultura japonesa, a cultura japonesa, sobretudo, mas não só a japonesa, né, a questão asiática, muitos têm o hábito de tirar os sapatos quando chega em casa, né? Ou seja, você tem que deixar o sapato de fora ou na porta da casa e tal. Eu também faço isso. Então, como é que você vê isso? Isso é a questão da higiene, né? Então, imagina, hoje em dia, com toda essa proliferação que tem de germes, de bactérias, de vírus, de agentes patogênicos, né? A pessoa pisando para tudo quanto é lado e depois ela chega em casa e entra de sapato. Então, quer dizer, é uma condição assim, muito anti-higiênica. Então, eu acho que esse aí é um hábito que pode ajudar muito. Muita gente hoje faz, não só no Oriente, mas no Ocidente, né? Isso já é uma prática assim, adotada por muita gente. Teoriologia, página 22, primeira linha. Poderia falar acerca da teoria da longevidade feminina? Isso daí nos estudos de gerontologia, né, é constatado que as mulheres, em geral, vivem mais do que o homem. E o gênero que mais atua na função de cuidador, de cuidadora, são as mulheres, né? Isso, apesar das mulheres terem entrado para o mercado de trabalho e estarem mais atuantes na sociedade, isso ainda continua da mesma maneira. E, às vezes, é um problemão, porque a mulher trabalha fora, ela tem a família dela e ela está cuidando de uma pessoa da terceira idade que, às vezes, nem é um familiar, é um vizinho, é um amigo, é uma pessoa próxima, mas que não tem ninguém que possa olhar por ela, a pessoa não tem condições de pagar
um cuidador, de pagar um serviço, de ir para algum local específico, né, para esse perfil. E aí, quem tem mais boa vontade, é mais assistencial, acaba ajudando. Então, já que as mulheres têm uma tendência a viverem mais que os homens, elas também têm que aprender a se cuidar mais, né? Eu vi na internet esses dias uma coisa hilária, né? Uma mulher de 80 anos dançando naqueles shows lá da Inglaterra, né? Sim. Tipo The Voice, nessas coisas. Hã? Nesse tipo The Voice, né? Britain's Got Talent, né? E daí ela foi bailarina ao longo da vida, mas não importa, ela casou, teve filhos, tudo, depois ela voltou a dançar, ficou viúva, e aí ela participando do show com 80 anos. E dando show, né? Nossa, é impressionante o que é que ela faz. Mulher, eu acho assim que o ponto forte do Ginossoma é ela não ir para a guerra. Né? Eu acho que desse processo mais por ano do soma também. Né? Acho que esse é o ponto mais sério também. Né? E essa questão de ir para a guerra, né? Quando teve a comemoração aí do fim da Revolução Russa, estava lendo no jornal que teve um grupo de mulheres que se juntou na época e elas pediram para ir para a guerra, né? E elas pegavam os aviões lá, tudo mais, e eram muito precisas em jogar bomba nos alvos, atirar nos alvos, mas as condições que elas trabalhavam, que elas pilotavam esses aviões, eram condições muito precárias, sabe? Mas é interessante, a própria iniciativa de mulheres querendo ir para a guerra, né? O Oriente Médio também tem isso. Israel, por exemplo, tem. Mas também. é mais raro, né? Vamos dizer assim, raro, a maioria ainda claro. predomina. Em larga escala, isso Isso. inclusive afeta na questão de longevidade mesmo. Mas hoje mulher está jogando futebol, mulher está lutando boxe. Tanto é que, e até a questão do mercado de trabalho, hoje as mulheres estão começando a ter com maior frequência doenças que eram mais características dos homens, devido, né, principalmente a processos de trabalho. Por exemplo, estresse, ataque cardíaco, quer dizer, uma série de doenças que a frequência era maior nos homens, agora está começando a ter um equilíbrio. Quer dizer, isso não é nenhuma boa notícia para as mulheres, mas é decorrência da própria mudança da sociedade, né? Com mesmas nesse atividades. sentido, a mulher tem que se cuidar mais do que o homem, assim, em geral. A própria questão hormonal, né? Quem já teve TPM ou conviveu com gente que tem TPM, vê, nossa, como que a questão hormonal afeta, né, o comportamento da mulher, a questão emocional. Agora, joga isso, mercado de trabalho, pressão, família, às vezes dificuldade financeira, dificuldade familiar. É muita pressão. Muita pressão. Aí. 2, efeitologia. Comenta mais aí sobre os efeitos do conforto ginossomático no completismo existencial. Isso aí a gente está com um especialista aqui na frente, né? Mas foi interessante, quando eu estava voltando da última viagem, eu vi um documentário sobre aquela pianista que ela, na época que foi feito o documentário com ela já tinha 109 anos. E ela foi sobrevivente do Holocausto, né? E ela mora sozinha, faz tudo na casa dela, está bem lúcida, super bem-humorada, então muito interessante de ver. Tem um livro dela, né? Hertz, Sommer, depois eu posso dar direitinho, tá? E daí é interessante, né? O que é, lógico, no caso dela, estou falando assim, uma pessoa que alcançou uma idade super avançada, num estado de equilíbrio, sendo que ela passou por condições adversas muito fortes. Então, você fica pensando, uma mulher dessas, será que ela tem macrossoma? Será que ela deve ser uma pessoa muito benigna, né? Porque ela conseguiu viver no meio daquilo tudo, ela não tem revolta. Os entrevistadores dela começaram a perguntar do campo de concentração, como é que foi, como era lá. Ela respondeu com a maior tranquilidade, sabe? Assim, ela ficou um pouco mais séria, mas assim, ela não tem revolta, não tem nada. Então, é muito interessante de ver, né? Então, esse conforto ginossomático, eu acho que ele passa pela questão do soma, do corpo físico, mas tem um componente aí psicológico, emocional, que é muito sério, né? A forma como a pessoa lida com a vida, com
com a realidade, com os acontecimentos. E uma diferença que eles colocam, por exemplo, né, de você tratar de crianças e você tratar de idosos, é que crianças, eles mais ou menos estão dentro de uma média de saúde, de estado. Lógico, tem uma mãe que se cuidou melhor, que tem melhores condições de vida, e aí muitas vezes a criança está ali mais bem amparada. Mas, em geral, a infância, a criança está dependendo ali de terceiros para cuidar delas. Agora, na questão da velhice, o modo como cada um de nós vai alcançar a velhice vai depender muito de como nós conduzimos a nossa vida, o estilo de vida, os hábitos, né, a forma de lidar com a realidade. Então, ou seja, a responsabilidade é muito maior. Se você vai viver mais ou menos, é uma responsabilidade sua, né, de como você está se cuidando, como você está lidando com a sua genética. Hoje em dia já tem muitos testes para a pessoa ver se ela vai desenvolver ou não né, doenças que ela tem herdado determinados genes, pode fazer profilaxia, mas essa condição de como é que você se dá esse conforto, né? E isso daqui é muito sério. E isso não é uma questão de dinheiro, é uma questão de auto-organização. A gente vê gente que tem muito dinheiro e a pessoa não sabe usufruir desse dinheiro em prol da própria saúde. E a gente vê pessoas muito simples, que elas são extremamente organizadas, disciplinadas, elas se cuidam mais e elas acabam, né, atingindo a longevidade e, consequentemente, é mais provável que elas consigam esse completismo, né? É porque, a começar pela comida, né? A comida, se a pessoa souber o que alimentar, o que não comer também, hoje o pior é o que não comer. O mais complicado é que as pessoas estão comendo muita coisa que não deveriam. O que não comer, o que não fazer. E tem muita gente, não pensar. O que não pensar. E tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou jovem, mas é justamente a acumulação, né, dessas toxicidades, de elementos tóxicos, é que quando chegar numa idade mais avançada, aí aquilo vai se manifestar. Então, eu sempre falo assim, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, ela tem que ser mais comedida e ela tem que restringir algumas coisas. A questão da alimentação, casa, e geralmente é o contrário. Quando a pessoa é mais nova, ela não tem muito dinheiro, ela mora numa casa pequenininha. Aí depois ela vai ficando, né, com melhores condições de vida, aí vai arrumando aqueles castelos, palácios, vai acumulando um monte de bugiganga que não precisa. Então, assim, em vez da pessoa aproveitar o que ela vai conquistando na vida em prol da ProEx, da assistência e tudo mais, não, ela vai entrando nesse consumismo desenfreado da Socim, e isso ela está jogando contra ela mesma, né? Com certeza. Obrigada, viu? E na neossinapsologia, a reciclagem de retinosinapses na autossuperação de caprichos femininos. Porque pensa só, né? Você coloca um sapato lindíssimo na frente de uma mulher e um sapato que não é não tão bonito, mas ele é mais confortável, mais ergonômico. O que a mulher, em geral, vai escolher, né? Então, eu fico pensando assim, eu mesmo, na minha adolescência, eu fiz alguns sacrifícios em termos de usar certos sapatos e certas roupas, que hoje eu não faço mais. Mas eu conheço gente que tem o dobro da minha idade e ainda está fazendo, entendeu? Eu sei. Então, eu penso assim, que besteira, porque daqui a 5 anos ninguém nem vai lembrar a roupa que você foi, o sapato que você usou, e você lá se equilibrando em cima daquele sapato, porque ele é bonito e porque está na moda. Que besteirada, E eu conheço uma que dá calo e ela não tira. A pessoa às vezes vai ficando com o pé todo deformado. Body modification. Porque da joanete, né? Da joanete, e, por exemplo, bailarina. Tem uma irmã que era bailarina, né? E, nossa, enquanto ela não estragou o pé, força muito o corpo, né? Nossa, obrigada. Bom, binomiologia, página 22, terceira linha. Comente, por favor, o binômio produtos de limpeza e intoxicação. Porque esses produtos que limpam tudo bem rapidinho, a sujeira some num minuto, isso daí tem agentes químicos muito fortes, né?
E isso daí, quem não tem sensibilidade, a pessoa não sente. Mas a pessoa que é um pouco mais sensível, só de chegar perto no ambiente que aquilo tenha sido passado, você sente assim, a pele do seu rosto começa a queimar, né? Você respira aquilo, você fica, às vezes, até meio sufocado. Então, pelo fato das vezes não ter cheiro, né, ser inodoro, e da pessoa não perceber os efeitos nela, ela acha que aquilo não tem problema. Mas o efeito acumulativo dessas substâncias, elas vão causando problemas para o corpo, né? E às vezes problemas até assim, nível mental, tudo, e que a pessoa não sabe que é devido a essa intoxicação química. Paradoxologia, página 22. Poderia expandir o paradoxo de a mulher ser minoria, embora em maior número? Esse paradoxo é o professor Valdo que gosta de falar, né? Então, se for ver, a população feminina é maior do que a masculina, mas em termos de direitos, em termos assim de espaço, de condições de vida, a mulher ainda fica muito restrita, né? O professor Lodge estava perguntando sobre a questão da mulher na África, né? Nossa, a condição da mulher na África, na maioria dos países, é deplorável, né? Ainda tem infibulação, tem países que têm 100% das mulheres passam por infibulação. Então, não é 50%, é 100%, entendeu? Então, quer dizer, é uma condição muito precária, né? E não é assim, você vai para o centro cirúrgico e toma anestesia geral, não. É o facão, é o caco de vidro, né? Aquilo muitas vezes infecciona, a mulher morre, pega uma infecção generalizada. E elas fazem isso para se casar, né? Porque se não fizer, não é uma boa candidata a casamento. E você tem também, até dentro das próprias religiões, a questão da mulher sempre como uma condição mais submissa, né? E, por exemplo, se a gente pegar, não é só, mas a questão islâmica, onde tem o véu, e aqueles mais radicais, até falam que isso não é questão islâmica, depende da cultura de tal lugar, mas não importa, está sempre associado, não é, com a questão religiosa. Tanto é que muita Niqab, mulher... por exemplo, que tampa tudo, Sim. né? Muitas mulheres que passam por violência doméstica, elas mesmas não querem reportar, né? Às vezes elas têm todo o apoio do entorno. Eu já conheci mulher que assim, estava no meio de gente do tráfico, e ela tinha o apoio de muita gente para ela sair daquela situação, mas... Então, mas até isso tudo que você está trazendo, você falou da questão da infibulação, né? Mas já começa que aquilo é absorvido culturalmente e as próprias mulheres querem que seja feito isso com as filhas. Então, isso também tem que ser abordado. Quem faz mais força são as próprias mães. A gente vê, claro, guardadas as proporções, mas, por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil, né? Se um menino ele tem várias namoradas, é motivo de orgulho, inclusive para a mãe. Mas se a menina tem, aquilo obviamente é rechaçado. Não que a menina tenha que ter também, pronto. Mas é interessante como as próprias mulheres veem isso. Tem uma avaliação quando é para menino e tem outra avaliação para quando é menina, né? Reforçando a estrutura machista da sociedade. Às vezes quem é mais machista são as próprias mulheres. São as próprias mulheres. Então a gente vai ver, eu tenho uma matéria que saiu, acho que foi na Folha de São Paulo, né? E por ocasião que estava havendo toda aquela confusão na França sobre o uso do véu e a proibição do uso de símbolos religiosos nas escolas e também em banco, ou tirar a carteira, né, de identidade com véu, não adianta para nada. E aí, mulheres com niqab, quer dizer, aquele fechadão mesmo, que você não vê nem o olho, fazendo protesto em Londres. Quer dizer, elas protestando a favor do véu. Então, é o que o Pierre Bourdieu, né, aquele sociólogo, falava da violência simbólica. O máximo da violência simbólica é quando a vítima defende os valores do algoz. Não precisa o algoz defender, porque a própria vítima está defendendo. Lavagem cerebral, aí que entra, né? Justamente. Lavagem cerebral, paracerebral. Você queria falar? No microfone. Em relação a esse paradoxo, né, o paradoxo de a mulher ser a minoria, embora seja
tem em maior número, e os vários exemplos que vocês colocaram das várias culturas, que independente da cultura, a mulher tem um papel submisso, mais submisso, né? Um papel. Só que a consciência não tem sexo. Então, qual seria os atributos do soma, do ginossoma, que é específico, que leva a consciência a se comportar, ter um comportamento diferente, sabe, em relação à sua manifestação? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Você poderia falar alguma coisa? Não é a questão hormonal que afeta diretamente a questão emocional. Então, se mulher não trabalhar um pouco com mental somática, ela fica totalmente emoção. Né? Isso daí, eu vejo assim, por exemplo, meu caso, tá? Minha mãe era uma profissional, minha mãe fez faculdade, tudo mais, né? Assim, a minha tia também. Então, quer dizer, eu nasci numa família que tinham mulheres que se emanciparam, que estudaram, mas se deixar a minha tendência genética oriental, minha tendência paragenética, que já passa por religião, coisas de maior submissão. Se deixar, se eu não estudasse mais, se eu não investisse mais nessa parte intelectual, nossa, eu seria essas mulheres totalmente, puramente emocionais, entendeu? Então, isso eu já vi até o professor Valdo falar, que ele acha curioso, né? Quando ele viajava muito, ele notava assim, que quando os maridos saíam de perto das mulheres, o quanto que as mulheres ficavam afetadas. Então, ele começou a identificar nisso uma reação feminina, e que ele acha que isso é uma questão hormonal. Que até essa condição assim, da mulher estar num local diferente, quando ela fica totalmente sozinha, ela começa a reagir mal, sabe? Se ela está acostumada a ter alguma companhia, né? Um acréscimo nisso que ela trouxe, além do que a Kátia está colocando, envolve o que a gente estava comentando antes, que é da mesologia, né? Quando fala de infibulação, quando fala do niqab, isso não é simplesmente um aspecto genético, biológico, mas um aspecto cultural, que aí vem com a pessoa, a consciência não tem sexo, mas ela renasce naquele contexto. E aí tem toda uma condição, as circunstâncias que a mesologia podem acabar engolindo a pessoa. Né? Então, isso tudo tem que ficar atento. Mas eu vejo assim, então, por exemplo, quando eu fui para o Japão, se eu tivesse nascido no Japão, teria sido assim uma perdição, entendeu? Porque esse aspecto da mesologia, o holopensene, e tudo mais, reforçaria muito mais alguns traços que eu tenho. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu nasci numa família de mulheres mais independentes, mais brabas, tudo mais, mas mesmo assim, se eu não cuidar, eu volto para aquele padrão, entendeu? É interessante ver. Porque também vem muitas vidas aí, né? Tem influência paragenética, mas aí casa com a questão mesológica, né? Bom, agora a questão de Curitiba. A verbetógrafa, estrangeirismologia mexeu hoje com o povo, né? Várias perguntas, e a gente estava comentando antes disso, né? Terceira linha, onde podemos encontrar o movimento slow neste século de corre-corre? Isso daí é um movimento sociológico, né? Tem vários livros já escritos sobre isso. Estilo de vida, é um estilo de vida. É um estilo de vida, foi desenvolvido, começou acho que foi na Itália, e é justamente uma desaceleração, né? Então, a gente está numa era assim, em que tudo é muito corrido, as pessoas fazem coisa demais, acabam se dispersando, mas aqui a proposta desse slow começou desde você comer com mais calma, saboreando os alimentos, até você estender isso para outras áreas da vida. Tem um livro, eu não sei se o nome do livro é Slow. Eu acho que é Slow. Não é também. Slow o nome do livro? Tem mais de um livro publicado no Brasil sobre isso. Tem um deles que tem a capa amarela, acho que o nome é Slow. Né? Eles fazem, o contraponto inicial é a questão da comida, você tem o fast food e slow food. Né? Então, começar a comer, saborear, como você estava falando. Né? Mas aí eles expandiram. O corre-corre para a pessoa sair daquilo. Né? Porque às vezes a pessoa corre para lá, corre para cá, mas assim, se espremer a produtividade dela, evolutiva, consciencial, não tem nada. Não tem. E se você pega isso, você piora isso em grandes centros como São Paulo, que a pessoa leva 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. Quer dizer, 4 horas por dia, é o que eu falo, é uma faculdade.
A pessoa passa 5 anos numa situação dessa, ela fez uma faculdade no trânsito, buzinando, freando, acelerando. Quer dizer, eu acho muito difícil uma pessoa que fique muito tempo assim ser completista. Ah, muito difícil. Isso tanto para homem quanto para mulher, né? Então, isso é o ponto. Agora, você estava falando essa questão do slow. Tem uma revista no Brasil que é Vida em Equilíbrio. Vida em Equilíbrio. É uma que sempre a capa... Vida em Equilíbrio. Acho que é Vida em Equilíbrio. Vida Simples. Vida Simples. Que trata, já trouxe até matéria sobre a condição do slow, né, e tal, e sempre está trazendo algumas coisas dentro dessa linha, né? Então, eu estou vendo aqui, estou lendo o verbete, e eu teria assim uma sugestão, uma contribuição a fazer, né? Porque eu também sou uma pessoa que busca esse conforto ginossomático. E eu vejo que a gente precisa de, parece que, mais condições do que os homens. Parece que os homens são um pouco mais fortes ou são menos suscetíveis aos hormônios, que a gente fica muito... tem algumas necessidades que eu vejo, por exemplo, que o meu duplista não tem, não precisa, né? Então, eu acho que nós temos que ter... nós gastamos mais, inclusive. Gastamos mais tempo e gastamos mais dinheiro, às vezes. Porque você até a aparência física nossa é mais sofisticada e requer mais assessoria. Se a gente quer andar em ordem, estar em ordem, você sempre tem uma coisa, um profissional para consultar, um cabeleireiro, né? E essa parte também do bem-estar, fazer uma acupuntura de vez em quando, fazer uma massagem, comprar um medicamento, um nutriente lá, uma vitamina especial. Que isso, eu sei que às vezes é uma sofisticação, mas às vezes ela é necessária, um medicamento, né? Então, por exemplo, hoje eu gasto mais em medicamento do que o meu duplista, só para comparar. Então, em algum momento aqui no verbete, colocar a questão da mulher ter auto-organização financeira, foco na auto-organização financeira. Porque quando a gente, por exemplo, se a gente não tiver essa auto-organização, quando a gente aposentar, vai ficar difícil, porque enquanto você está trabalhando e tal, você tem como ter mais coisas. Quando a pessoa aposenta, ela gasta bem mais do que quando ela era ativa. Né? Então, por causa e a tendência, dos cuidados de saúde. A tendência é gastar mais. Então, focar. Esse conforto ele vai estar muito relacionado também ao quanto a pessoa dispõe para investir nesse conforto, né? Mas aí, Eliane, aí é que tem um problema que eu vejo que é bem sério, que eu vejo assim pessoas bem jovens, na faixa de 20 anos, que ganham muito bem, sabe? Mas em vez de aplicar o dinheiro nisso, a pessoa está fazendo cirurgia plástica, a pessoa está fazendo lipoaspiração, a pessoa investe sabe, em condições assim de mulher que são muito apelativas pela mídia, pelo meio, muitas vezes até pela profissão da pessoa, mas ela não pensa nas consequências disso a longo prazo, né? Então, e além disso, a mulher, ela não é educada para ter essa veia financeira, de investir, de pensar nesse dia da aposentadoria. Ela vai querer agora fazer a plástica, arrumar. Sim. Então, em geral, né? Então, eu acho muito bacana quando tem dentro da educação, dentro da própria casa, já tem esse olhar para esse futuro e essa autonomia financeira da mulher mesmo, né? Da mulher também estudar isso e ser boa em investimentos, não só deixar isso para o homem pensar, porque é uma tendência, né? É difícil você ver uma mulher que seja assim, tenha conhecimentos dessa parte. Então, eu tô achando assim, que é importante. Mas sem hoje dúvida, em dia tem muitos clubes, assim, tem até vários livros sobre isso, né? Clube do dinheiro, clube de investimento, assim, formado por mulheres e muitas vezes por mulheres assim que eram donas de casa, eram zero esquerda em termos de economia, e aí tiveram alguma dificuldade na vida, tiveram que se virar, aprender a fazer isso, e agora elas tentam ajudar outras mulheres nesse sentido. Mas eu acho que além dessa condição da consciência financeira, é essa reeducação de como gastar. Né? Sim, porque eu também estou vendo que tudo permeia a auto-organização da mulher. Se ela tem auto-organização, com o tempo, ela vai ter espaço mental para ela sofisticar nessas coisas, para ela estar cada vez mais confortável e poder investir na parte intelectual também, né? Então... Oi, Kátia. Tudo bem? Eu tenho duas questões aqui.
para ampliar um pouco mais, na quinta linha da fatologia, você colocou as estratégias de conduta da segurança pessoal, né? Eu vi um noticiário ontem, não sei se você viu, de uma médica, eu só não lembro aonde que foi, Curitiba, não sei. Ela saiu do hospital para pegar o carro dela e foi seguida por um rapaz de jaleco, que ela achava que era funcionário do hospital, e ele rendeu ela no carro, ficou discutindo com ela 1 hora, levou ela até o banco, resgatou o dinheiro e levou até um terreno baldio e estuprou a moça, médica. Quer dizer, ela em nenhum momento pensou nessa hipótese de aquilo ser um assalto. Ela olhou, viu o rapaz e tal. E eu já vi outros casos parecidos com isso. Eu queria que você ampliasse a sua questão, por que você colocou isso, que é óbvio, eu sei, mas falando mais a respeito disso, porque eu penso que tem algumas mulheres que elas não avaliam essa condição da fragilidade, da preferência do assalto, da preferência, porque assalta homem e mulher, né? Mas aquela história de preferir uma casa sem alarme, preferir uma pessoa mais frágil, a mulher tem um agravante do estupro, né? Que causa mais, você perder os bens é uma coisa, agora uma agressão física, psicológica, quer dizer, agrava todo o quadro, né? Não sei se foi esse contexto que você colocou. Esse contexto também, Jorge. Hoje em dia, essa questão do sequestro relâmpago, né? Isso daí está super em voga no mundo inteiro, né? Então, e não tem lugar, né? Não tem lugar, é todo lugar. Agora, essa questão de segurança pessoal, eu dou muita dica lá no meu livro de viagens para as mulheres. Então, tem muita mulher também que arruma um dinheiro, quer viajar e sai por aí viajando de qualquer jeito, e é um perigo. Olha, eu fiquei num hotel, não faz muito tempo, que para você ir do hall do elevador até o quarto, a gente andava uns 150 metros, passando pelas portas dos outros quartos. Então, eu fiquei pensando, uma mulher, isso foi porque o voo foi cancelado e a gente foi para um hotel ali na região do aeroporto. Uma mulher sozinha, que venha para um hotel desses, e que seja um pouco ingênua, é um perigo, entendeu? Qualquer cara aí abre a porta do quarto, puxa a mulher para dentro, faz o que quiser. Então, a mulher ela tem que ser mais ligada, ela tem que estar mais atenta, ela tem que estar mais informada, e ela não pode ir realmente dando bola para ninguém, tem que ter uma postura mais defensiva. Eu vi bem com esse lado da profilaxia, porque analisando esse fato, né, lógico, em tese, mas provavelmente ele estava estudando ela, já estava observando, já sabia todo o comportamento. E ela, às vezes, até por estar tão preocupada com as atividades de médicos, ela não percebeu todo esse contexto já de preparação para isso. Eu penso que aquilo não foi de momento que ele resolveu. Às vezes, eu digo, as mulheres estão assim com tantos afazeres e tantas atividades que elas não percebem, às vezes, esse risco. Não estão ligadas na questão da segurança. Né? Houve até um negócio no supermercado aqui que a gente conversou aquele dia, o Loche estava com 2 meninas aqui também, da Conscienciologia, que chegaram também, não perceberam o fato que ia acontecer. E isso com mulheres, eu penso, é muito mais comum do que com homens, até pela fragilidade. Com certeza, porque a mulher é presa mais fácil, né? E a outra questão não sei se você abordou com relação à osteoporose em mulheres, principalmente aquelas que tiveram filhos e têm uma tendência à perda de cálcio e tem uma facilidade depois com problemas dentários, quebra de ossos. Minha mãe, por exemplo, quebrou o fêmur com 90 e poucos anos, tudo bem, está com 90 e pouco, mas a minha sogra teve problema de ter que tirar os 2 joelhos, ela colocou prótese nos 2 joelhos por desgaste, problema de osteoporose. E a gente percebe que com as mulheres também tem esse fator, às vezes, de fazer um exame mais apurado da densidade óssea, para poder fazer essa profilaxia também, evitar lá na frente, né? Com certeza. Esse problema é bem sério, e daí entra a questão do check-up, né? Que muita gente fala assim, não, mas sou saudável, não tem nada, não faz check-up. Vê o básico, né? Vai lá e vê o básico. Tem que ver o básico. Não sei porque depois que o problema já se instalou, aí é mais difícil, né? Não, digo, vê o básico, mas não vê essa questão óssea, não vê essa questão existe um teste, né, de densidade. Mas hoje tem muito exame, né? Desde densitometria óssea, os próprios exames de sangue também podem apontar. Agora, a questão é o que a própria Eliane falou, a mulher ela tem que estar mais atenta, né? O homem ele não precisa ficar muito cuidando tanto do corpo dele, com esse nível de detalhismo que a mulher precisa, né?
principalmente se envolve ter tido filhos ou não ter tido filhos, o que ela já tomou na vida em termos de medicação. Então, isso é muito sério. E, às vezes, a mulher, ela terceiriza muito isso. Alguém vai cuidar dela, alguém vai, né, vai orientar. E não é ela que tem que correr atrás, ela que tem que estudar o corpo dela, como o corpo dela funciona, as reações que tem, né, em relação a tudo na vida, comida, ao ambiente, ao clima. Então, por exemplo, aqui em Foz é muito úmido. Muito úmido. Um corpo de uma mulher num clima úmido é muito diferente do que o corpo de uma mulher num ambiente mais seco, num clima mais seco. Então, os cuidados que ela tem que tomar num ambiente mais úmido são diferentes, né? Então, isso é um pequeno detalhe. Aparentemente é um pequeno detalhe, mas é um detalhe que vai interferir no que ela faz, no que ela pensa, na produtividade, no bem-estar. Porque, principalmente nessa nossa área de assistência, de produção de GESCONs, se a mulher não tiver com um pouco de saúde, ela não rende, entendeu? E parece que no passado a tendência era os homens terem mais infartos, né? Agora parece que equilibrou, então elas entraram na atividade de estresse, mercado, pegaram a parte ruim do, vamos dizer assim, em termos de fisiologia, né? Mas com o agregado de estresse, trabalho de CEO, o estresse, ele aniquila com a saúde da pessoa. Hormonal, né? Que tem também. E um problema do estresse é que ele faz eclodir as doenças de base genética. Então, o problema é assim, enquanto a pessoa não manifestou aquilo, ela tem que tentar não sair muito do prumo, do equilíbrio dela, porque no dia que sair, depois ela aparentemente volta, mas às vezes ela já manifesta uma doença genética e às vezes essas doenças que não têm cura. E o outro problema do estresse, para a mulher que vai ficando com mais idade, é que quanto mais idade uma pessoa tem, independente do gênero, é como se ela fosse um elástico que vai afrouxando. Então, se a pessoa passa por um estresse negativo muito grande, é como se puxasse aquele elástico. Esgarçou, né? Esgarçou. Então, ele nunca mais volta àquela forma original. Então, isso, lógico, ninguém pode prever que a pessoa não vai passar por uma situação mais extrema, tudo mais. Mas será que ela se cuida para ter essa reserva alossomática, para no dia que passar por uma situação mais crítica, ela conseguir, né, ter esse retorno um pouco melhor? Resiliência, no caso. Sim? Ainda a questão de Curitiba, estrangeirismologia também. Página 21, terceira linha. Como otimizar o savoir-vivre e conseguir o day off em meio a tantos compromissos? Esse saber viver, né, isso daí eu acho que ao longo da vida a pessoa ela tem que ir estudando o perfil dela, as ambições evolutivas que ela tem, e ela ir adequando a rotina dela para que ela alcance um maior nível de produtividade sem se estressar, sem se desequilibrar demais. Então, o meu duplista, ele fala uma coisa para mim que é assim, ó, tá bom, você está nesse ritmo daí, mas você aguenta esse ritmo 10 anos, 20 anos, 30 anos? Aí eu vejo, realmente, eu não aguento. Então, às vezes, numa determinada fase, você tem que se esforçar mais, colocar mais gás, né, dormir menos, assim, tem que se esforçar um pouco mais. Mas aquilo não pode ser o padrão da sua vida, porque ao longo do tempo a pessoa não vai conseguir sustentar aquela rotina. E aí, muitas vezes, eu conheci gente já, assim, bem próxima a nós, que a mulher era assim, era um pé de boi, mas no dia que parou, pifou de vez, entendeu? Aí teve um câncer e morreu cedo. Então, era uma pessoa super dinâmica, ela era bem assistencial, mas ela não sabia parar, né? Então, principalmente nós, assim, que a gente faz voluntariado, lida com assistência, tem que cuidar. Porque quando entra o componente do amparo de função, a pessoa acha que pode tudo, que está com tudo, né? E aí, muitas vezes, ela não sabe regrar quando parar. E isso daí que eu acho que esse saber viver é justamente isso. Quando parar, o que deixar de fazer, o que deixar de comer, o que deixar de ir. Você não precisa ir em tudo, a vida é sua, o tempo é seu, quem administra a sua vida é você. Então, se você não consegue tirar um day off na sua vida,
O principal responsável é só você olhar no espelho que você vai encontrar, né? Muda de trabalho, vai para embaixo da ponte, passa 6 meses embaixo da ponte, muda de vida. Faz alguma reciclagem aí para ter mais qualidade de vida. Agora, eu conheço gente que é assim, a pessoa quer ter 3 carros, fazer 2 viagens internacionais por ano, só frequentar restaurante bom, comprar roupa de grife. Aí, lógico, não tem um day off, né? Porque só pensa em dinheiro, em ganhar, em consumir. Às vezes, para você ter uma melhor qualidade de vida, você vai ter que simplificar a sua vida, e isso significa você cair um pouco em termos de padrão social, de status, né? Isso passa muito pelos valores da pessoa, né? Quais são os valores? E se esses valores são válidos, não é? Do ponto de vista da evolução, do ponto de vista se a pessoa já admite o paradigma consciencial, se a prioridade é a evolução, é a ProEx, tem muito isso, né? O que prioriza? E tem muita questão do time também, né? Às vezes a pessoa quer tudo para ontem e ela já quer de imediato, e aí ela paga um preço maior por isso também, né? Ela não sabe ver a longo prazo, né? E também tem a pessoa que vive o timing errado da vida, né? A pessoa na juventude não fez determinadas coisas, aí chega lá pelos 50, tem uma melhor condição de vida, 50, 60, aí vira garotão de novo. Vovô garoto. Agora questões de Goiânia. A verbetógrafa, na Fatologia, página 21, 4ª linha, poderia comentar a dieta equilibrada? Isso daqui é super sério, né? Porque o alimento é o combustível do corpo. Se você não acerta com esse combustível, nossa, seu corpo pode ter uma série de reações. Então, eu acho que isso daqui a pessoa ela tem que estudar bem como que o corpo dela funciona, procurar especialistas e ela ir fazendo experimentos até ela chegar naquela dieta que é a dieta mais equilibrada para ela. E a dieta ela muda conforme as fases da vida, o momento de tarefas que você esteja vivenciando. Então, quer dizer, isso daqui tem que ir sendo aperfeiçoado, visto e revisto continuamente, né? Você não vai ter uma dieta assim, agora é essa dieta para o resto da vida. De acordo com a idade, com o que você faz, com doenças que você acaba desenvolvendo, você vai tendo que adequar essa dieta. Mas esse daqui eu acho que a dieta e o exercício são 2 itens assim fundamentais, né? Se a pessoa quiser ter conforto, né, e sem mexer nisso, eu acho muito difícil. E o mais difícil é a disciplina. É você seguir aquilo que é melhor para você e você aguentar. E ficar feliz, porque é uma questão também, a dieta é uma questão de você formar novas sinapses. Isso é bom, vai me fazer bem, então eu vou me acostumar a comer menos doce, quase nunca comer doce. Vou me acostumar a não comer mais coisa com glúten, por exemplo. E aí a pessoa às vezes não aceita, porque ela fica revoltada que vai tirar um prazer dela. Mas cerebralmente aquilo vai ser adaptado. Se ela fica firme, aquilo não vai fazer diferença para ela. Dentro de algum tempo ela vai se adaptar. Porque quando a comida é um prazer muito grande para a pessoa, é porque está faltando alguma coisa em outras áreas da vida, né? Aí ela tem que fazer a tal da dieta emocional. Isso hoje em dia já tem muita literatura sobre isso também. Que às vezes a pessoa não consegue fazer a mudança na dieta, mas é devido a outros problemas emocionais, né, psicológicos, de relacionamento. Entra como uma compensação, às vezes, questões de frustração, né, de carências afetivas e tudo. Agora, já tem muitos estudos que mostram que os carboidratos fazem a mulher ficar mais emocional. Então, mulher que gosta de muito doce, muita massa, muito pão, a tendência é ela piorar ainda mais esse estado psicossomático que já é próprio do ginossoma. Mas tem alimentos também que eles induzem, eles são viciantes. Eles produzem que se chamam exomorfinas. Então, eles produzem morfinas no corpo, induzem a produção e liberam, dão sensação de prazer. Então, são alimentos viciantes. O glúten é um desses. E o açúcar também. O açúcar tem estudo que mostra que o efeito do açúcar no cérebro é semelhante de maconha, entendeu? Kátia. Então, por isso que não pode a pessoa falar assim, não, eu vou começar um pouquinho. Não, tem que cortar de vez. Porque
porque senão não muda a neuroquímica. Oi. Eu queria saber que, nesse caso, tem uma pessoa que está passando por isso e faz um longo tempo e está fazendo tratamento, tudo. Há possibilidade de cura? Aí depende da pessoa, né? Mais uma pergunta em relação a isso. Por exemplo, a pessoa pode estar gostando dessa situação, que às vezes eu percebo lógico, isso. São os ganhos secundários, né? Porque ela está sendo bem amparada e mesmo assim... Isso tem muito, né? A questão a pessoa está se sentindo cuidada de alguma forma, então ela vai cultivando aquela doença, aquele problema cada vez mais, né? Entendi. Obrigada. Na neossinapsologia, página 22, segunda linha, comente a reciclagem de retrosinapses na autossuperação de caprichos femininos. Isso daqui é porque tem que lembrar, né, que se a gente for estudar um pouco a história e ver como que era a vida da mulher há um tempo atrás e como que é hoje, né, dependendo assim do nível social que a mulher teve em outras vidas. Então, vamos supor que a mulher foi da monarquia, não é verdade? Aí ela chega nessa vida daqui, já não é mais aristocrata, não é nada disso, vai ter que trabalhar, vai ter que ajudar a sustentar a casa. Então, quer dizer, se ela ainda mantiver todos aqueles caprichos, aquelas coisas que ela gostava, a tendência vai ser, né, se frustrar, vai ser desperdiçar tempo, desviar da PROEX, e isso é o que muitas vezes acontece, né? Então, eu já conheci várias pessoas que chegam aqui na vida, você vê que o contexto todo de nascimento, familiar, social, foi totalmente modificado para ver se aquela consciência faz uma reciclagem. Mas, em vez dela mudar, não, ela vai lutando na vida e ela vai reconstituindo os cenários, todo o entorno daquela vida que ela tinha, né, que para ela era mais prazerosa, ela gostava mais. Então, essa reciclagem daí, eu acho que ela é muito séria, porque senão a mulher acaba sofrendo muito, né? Porque ela quer determinadas coisas, ela quer um padrão de vida, ela quer, né, um estilo de rotina, que isso está ultrapassado, isso não existe mais. Isso ficou na outra vida. E isso hoje, para ela, em termos evolutivos, em termos proexológicos, é totalmente contraproducente. Então, acho que isso daqui vale a pena, né, quem quiser se aprofundar nisso, entrar em contato com a Consecutivos, com a própria questão da Apex, que tem aí a assessoria, né? CIAPEX, que é um serviço, né, de apoio existencial, que é um serviço gratuito, para a pessoa ver o quanto esses caprichos eles ainda não estão interferindo com as realizações da vida atual. Então, o que eu falei, a mulher, vamos supor, ganha um dinheiro, em vez dela fazer um investimento, ela fazer um tratamento de saúde, ela fazer uma faculdade, não, aí ela vai comprar aquela roupa que ela achou linda, né, ela vai dar aquela festa que ela sempre sonhou. Então, isso é totalmente capricho, né? No mundo de hoje, todo mundo passando fome, pessoa que faz aquelas festas de arromba, que gasta milhões, né, numa noite. Que coisa mais ultrapassada, sem noção. A gente viu agora o casamento de uma celebridade, que é da Preta Gil, né, a filha do Gilberto Gil, que foram milhões o casamento. Milhões. Lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Uma loucura de você pensar. Numa noite, um evento de uma noite, custa milhões. Acho que foi em torno de 2 milhões. Isso é um capricho feminino. Totalmente capricho feminino. Né? Mas aí tem o capricho feminino da festa de 15 anos, do noivado, do casamento. Aí daqui a pouco, quando nasce o filho, por aí vai, né? Kátia. Aí devia fazer como eu fiz. Eu pedi de presente de aniversário e vim para cá. Viu? Aí você caprichou no pedido, não é um capricho, você caprichou, priorizou. Agora, questões de Madrid, na Espanha. É a primeira teletertuliana.
O resto foi só teletertuliana até agora. Teletertulianas, cadê? Mas, ó, essa vem de Madrid, então. A verbetógrafa, na Fatologia, página 21, segunda linha, o que se poderia falar sobre a autodefesa ginossomática? Olha só os itens que vêm antes, né? Os cuidados com a saúde, a prevenção de doenças e acidentes. Então, assim, se a própria mulher, ela não procurar se cuidar, se defender, otimizar as condições físicas que ela tem, ninguém vai fazer isso por ela, tá certo? Então, esses cuidados, a profilaxia, a própria questão da segurança pessoal, isso tudo são questões que a mulher ela tem que investir, ela tem que parar para pensar. Porque, como a professora Eliane estava falando, se deixar, a mulher, assim, ela necessita de mais cuidados, um ginossoma precisa de mais cuidados do que um androssoma. Mas a mulher ela tem que fazer uma pausa na vida dela e ela começar a refletir um pouco sobre isso. No meu caso, na minha situação, com a vida que eu tenho, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Cuidados em termos genéticos, cuidados em termos alimentares, cuidados em termos com a segurança pessoal, e por aí vai, né? Na Fatologia, página 21, quarta linha, poderia comentar sobre o uso da tecnologia funcional? Então, hoje a tecnologia ela está muito difundida, tem muita propaganda, muita mídia sobre isso, mas qual é a tecnologia que realmente vai funcionar, que vai ajudar, que vai ser produtiva na nossa vida? Então, muitas vezes a pessoa, assim, no impulso, ela sai comprando eletrodomésticos, comprando aparelhos diversos, eletrônicos, mas que ela nem sabe usar, que ela não vai usar, que aquilo faz mal. Então, quer dizer, é mais por ter porque todo mundo tem, ter porque está na moda, não é verdade? Então, por exemplo, a própria questão das redes sociais. Será que a pessoa está sabendo usar bem essas redes sociais? Na África, agora tem um livro que é assim, o título é o seguinte: Não se deixe filmar fazendo sexo. Por quê? Eu já conheci mulheres que, naquela empolgação com o namorado e tudo mais, se deixaram filmar e depois foram processadas, aquilo foi alastrado na internet e a mulher profissionalmente ficou numa situação muito complicada. Então, achei bem interessante quando eu vi esse livro lá publicado, porque isso muitas vezes é uma questão que a mulher não pensa, né? Então, está aí apaixonada, sai com o namorado, fazendo fotos e filmagens de qualquer maneira e não pensa nas consequências que isso vai ter na vida dela. Então, essa tecnologia ela tem que ser muito bem utilizada, né? Isso tem vários verbetes na enciclopédia, tem um que eu coloquei até aqui, que é esse aqui, ó, mega perigo dos efeitos imediatos, e tem outros também, né? E que falam justamente sobre isso, de muita coisa que as pessoas usam e elas não veem a consequência daquilo a longo prazo. Então, por exemplo, celular. Hoje em dia, todo mundo usa celular para tudo, né? O celular virou quase que um computador pessoal. Então, tem gente que lê jornal no celular, a pessoa faz tudo no celular. Só que a tela de um celular geralmente é muito pequena. Então, a letra vai ser pequena. Aquilo faz mal para a vista. Mas a pessoa não pensa nisso. Às vezes, ela nem usa óculos, nada, fora a questão da radioatividade e tudo mais. Kátia, tenho uma sugestão para colocar aqui na página 24, item C, somática. A questão do preservativo, a mulher andar com preservativo, porque é muito importante, né? No mundo de hoje, as doenças sexualmente transmissíveis. Andar com ele e usar, né? Porque andar e usar, não é só... Andar e usar, né? Usar quando necessário. Continuando, na Fatologia, página 21, última linha, peço para discorrer sobre os pequenos detalhes diuturnos
afetando as grandes realizações da vida. Então, por exemplo, hoje em dia eu conheço muita gente também que ouve coisa muito alta, né? E coloca aqueles fones de ouvido. Então, a pessoa isso para quem dá aula, já deu aula em faculdade, vê muito isso, né? O aluno que chega lá com aquele headphone, né? E ouvindo música nas alturas. Mas tem gente assim que estuda idioma com isso. Então, quer dizer, a pessoa, hoje ela tem uma boa audição, ela acha que aquilo não vai afetar. Mas isso daí já está comprovado, né? Que a pessoa ficar ouvindo o som muito alto, isso afeta a audição. E, naturalmente, depois de uma certa idade, a pessoa ela vai ter uma perda dos sentidos físicos. Então, se ela já não fizer uma profilaxia, quando ela tiver essa perda, vai ser muito maior do que o percentual normal. Agora, a pessoa hoje ela vai falar, não, mas isso aí não... Às vezes ela mora perto de uma estação de metrô, de trem, um local muito barulhento, ou trabalha em algum local que também não tem essa segurança, essas medidas de segurança sonora, e a pessoa ela acha que aquilo ali não tem problema, ela se acomoda, vai deixando, mas não tenho para onde ir, coisas assim. Mas, na verdade, isso às vezes é um detalhe que depois vai causar toda uma problemática física, e a pessoa com uma baixa audição, socialmente, ela já fica muito mais, né, digamos assim, isolada, é muito mais difícil para ela participar de alguns contextos. Aí você pode falar assim, mas eu coloco o aparelho de audição. Esses aparelhos, eles dão interferência ainda com muita coisa. Nem sempre a pessoa, se a acústica do local não for boa, a pessoa não ouve direito. Então, não é assim, né? Tem que tentar preservar o som ao máximo possível. Depois que danificou, aí não tem o que fazer. Aí não adianta ficar fazendo pedido da TENEPS, pedindo para um amparador, né? Não adianta, não cuidou, agora... Na efeitologia, página 22, terceira linha, poderia desenvolver os efeitos do conforto ginossomático no completismo existencial? Porque assim... Todo mundo quer saber, todo mundo preocupado. Esse aqui é o seguinte, pensa só, para a gente conseguir atingir algum nível, né, de complexos, é provável que a gente tenha que conseguir dar conta de algumas tarefas, atividades. Se a pessoa abrevia a vida dela, se ela adoece antes do tempo, ou se ela acaba se colocando em situações de acidente de percurso, ela está indo no caminho oposto a esse completismo. Isso, às vezes, é uma negligência somática, é um descuido com um detalhe, que é isso que a gente está falando. Então, hoje em dia, não é assim, eu estou vivo e vou viver. Não, você está vivo e você tem que parar para pensar qual a melhor maneira de viver, porque senão não vai viver muito tempo. Então, hoje em dia, está muito fácil da pessoa adoecer, da pessoa morrer, da pessoa sofrer determinados tipos de atentados, de condições. Se a pessoa não estiver muito atenta, ela vai embora. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que escrevi sobre viagens, acho que é importante as pessoas viajarem. Mas hoje em dia a pessoa não pode viajar para qualquer lugar, com qualquer objetivo, não, porque viaja e não volta mais, já viaja para outra dimensão. Então, como vai ter completismo assim? Completismo não é só você fazer as tarefas, é como que você vai fazer essas tarefas, como você vai gerenciar a sua vida e como você vai cuidar do corpo. Porque sem soma não tem PROEX. PROEX tem com soma, depois que o soma foi embora. Nós temos na Apex um curso que é autogestão ginossomática. Que legal. É justamente, já tem 2 ou 3 edições desse curso, é feito uma vez por ano. E é toda a parte de autogestão existencial para mulheres. Muito bom. Para mulheres. Muito jóia. E é porque isso, que é o que você colocou aqui, tem uma relação direta com o completismo. E até como a Eliane estava colocando, a mulher tem uma série de peculiaridades, por isso que a gente tem o curso tradicional autogestão, que é para homem e para mulher. Mas, além disso, tem um curso específico para a mulher, justamente devido a esses itens, essas particularidades que precisam ser aprofundadas, né? Desde, você comentou a questão de a variação hormonal, né? TPM, até a própria menopausa também, porque tem muita mulher que é um período que impacta grande, né? De maneira grande para a pessoa, né? Então, para a mulher. Então, isso tudo são pontos relevantes na condição do completismo.
Então, são aspectos interessantes. Na ciclologia, página 22, poderia falar sobre o ciclo hormonal? De que forma a menopausa contribui ou prejudica os trabalhos energéticos da mulher? Isso daí, né, eu não tenho assim a experiência vivencial disso, mas se a mulher consegue superar bem essa menopausa, e tem um verbete, né, de uma especialista que estuda muito sobre isso, que é a professora Marina Tomás, que é menopausa evolutiva, se ela consegue se sair bem, ter os cuidados devidos no pré, no durante, na pós-menopausa, ela consegue render muito mais mental, somaticamente, consciencialmente, depois desse período, porque, digamos assim, que as coisas se acalmam, né? Mas, se isso também não é bem visto, não é bem cuidado, qualquer pessoa que está com uma alteração hormonal, a energia fica totalmente alterada, né? Agora, essa questão energética é uma questão que a pessoa tem que cuidar a vida inteira, porque conforme a própria condição vital do corpo vai diminuindo, existe uma tendência natural da questão energética também ir diminuindo, né? Então, se a pessoa não trabalhar muito isso ao longo da vida, ela realmente corre o risco de, quando vai ficando mais idosa, ela não ter o mesmo desempenho energético que ela tinha quando era mais jovem. Na taxologia, página 24, poderia comentar os itens 11, anticoncepcional, 19, táxi para mulheres, 20, calça comprida e 23, roupas íntimas confortáveis? Anticoncepcional é porque até pouco tempo atrás não existia anticoncepção, né? Então, a mulher, para ter relações sexuais, ela corria o risco de engravidar e muitas vezes tinha gravidez indesejada, acabava depois ou tendo, né, que ter os filhos, ou se não fazendo aborto, que também prejudica demais o corpo. Então, isso daqui eu coloquei principalmente porque hoje ainda tem muita gente com perfil assim, muito ligada às questões religiosas e que não pode tomar anticoncepcional porque a igreja não permite, não pode usar preservativo e tudo mais. Então, quer dizer, isso aí é uma escolha, uma opção da mulher, né? E que não deveria ter nenhuma interferência externa. E hoje tem métodos bastante avançados, com baixos efeitos colaterais, então que vale a pena da mulher estudar, né? E ela tem que estar informada e tem que informar as outras mulheres, sejam as filhas, né, as pessoas com quem ela tem contato, porque é uma condição muito séria. Depois que engravidou, gente, acabou, né? A inversão já foi embora e muitas vezes parte da PROEX também, porque às vezes aquilo não estava planejado, não era, né, o que devia ter acontecido, foi um acidente de percurso e pronto. A partir dali já teve todo um desvio ali, né, do que a pessoa poderia fazer. E a questão do táxi para mulheres é que em muitas cidades hoje em dia já tem táxis com motoristas que são mulheres, né? Então, dentro daquela condição que até o Jorge estava falando, de sequestro, de estupro, de violência contra a mulher, lógico, você pode pegar um táxi que a motorista seja lésbica, né? Mas eu acho que você ser atacado por uma mulher ainda é menos pior do que você ser atacado por um homem, né? E a questão aqui da calça comprida... Só um ponto, só para acrescentar o que você trouxe. Se eu não me engano, no Japão, ou é no México, tem no metrô um vagão só para mulheres. No Japão, né? No Rio de Janeiro também, né? No Rio agora também tem, né? Mas quem começou mesmo foi o Japão. Porque no Japão tem muito assédio sexual, né? Lógico, lá não é tão fácil assim as mulheres processarem. Tanto é que quando, não sei se foi a Mitsubishi, uma empresa dessa, se instalou no Brasil, a empresa recebeu um monte de processos. Porque no Japão as mulheres não processavam, mas quando chegou aqui no Brasil, a brasileirada caiu de pau em cima da japonesada, entendeu? E lá tem o tal da mão boba, assim. Então, quando o trem está lotado, eles passam as mãos nas mulheres e outras coisas mais. É muito desagradável, né? Imagina, você está no final de tarde, super cansado, voltando do trabalho,
e tem um homem lá se esfregando em você, passando a mão em você, não dá, né? E aquilo está tão apertado que você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? E a questão das roupas íntimas. Calça comprida e depois calça roupas comprida, íntimas. eu quis chamar a atenção, porque hoje em dia é muita mulher andando de short em avião. Então, assim, gente, tem calça comprida, não é verdade? Então, quer dizer, os aviões, eles estão super apertados, o povo bebe um monte nesses aviões, bebida alcoólica, e a mulher está com short aqui, não é uma bermuda, tá? Se fosse uma bermuda, sei lá, a pessoa quer ficar com a perna livre, tem um problema circulatório, a mulher está com short aqui, né? Como se estivesse indo para a praia. Então não dá. Depois é agarrada, é estuprada, sei lá o quê, né? E está se oferecendo. E em muitas culturas, se a mulher tiver um pouco mais, com uma roupa mais decotada, isso é um sinal para os homens que ela está disponível. Né? Isso, em algumas culturas, é assim que é visto. Então tem que cuidar com o que veste, né? O que veste, onde veste. E roupas íntimas confortáveis. Isso muita mulher não sabe que, por exemplo, roupa íntima de determinados tipos de tecido, elas aumentam a probabilidade de ter cândida, ter infecções, né? Principalmente em climas úmidos. E roupa íntima apertada causa cistite, causa problema renal, causa uma série de problemas físicos, que às vezes a mulher fica indo no médico tentando resolver aquilo, mas o que ela tinha era que comprar uma nova coleção de calcinhas, entendeu? Então, quer dizer, às vezes isso o médico nem lembra de falar, médico, não lembra de falar para a pessoa, e ela continuou com aqueles problemas, e é porque usa a calcinha muito apertada, usa a calça por cima também, muitas vezes, super apertada, e aquilo dá problema até respiratório, né? Remissiologia, página 24. O que vem a ser a menopausa evolutiva? É o verbete. Esse é um verbete, né, que vale a pena você dar uma estudada, e que é justamente isso, como a mulher passar por essa fase de uma forma mais produtiva. Oi. 2. Binomiologia. Esse primeiro binômio, personalidade e estilo pessoal. Qual que é a diferença entre... Isso aqui, Socorro, é muito sério, porque mulher tem uma tendência, isso já tem estudo sobre isso, a mulher arruma uma mulher modelo e ela quer imitar aquela mulher, né? Então, o cabelo, o tipo da roupa, só que às vezes aquela mulher que ela arrumou como modelo não tem nada a ver com ela. A boca da Angelina Jolie, que agora todo mundo quer. Exatamente. Todo mundo não, mas muitas mulheres querem fazer aquela boca, que já é uma desproporção. Então, né? Principalmente as atrizes, isso é um problemão, né? Seja de novela, seja de cinema. Então, isso aqui é muito sério, que a mulher ela tem que estudar como que ela é, como que ela funciona, e criar um estilo a partir daquilo. Uma coisa que vai combinar com ela, que vai ser... Queria reforçar isso que você está falando, que uma temporada era bem evidente, quando a pessoa não segue o estilo dela, porque quer uma referência de celebridade, foi a época das paquitas. E muitas meninas pintavam o cabelo, né? Usavam água oxigenada, parafina, né? Foi uma moda assim enorme, porque era até, a gente brincava, tinha um apelido, meu sonho é ser paquita, né? Das mulheres que pintavam o cabelo por isso, que é bem o que você está falando, né? Teve uma geração aí toda que queria ser paquita loira. Exatamente. Então tem esse problema daí, né? Então a questão desse estilo pessoal, ele tem que estar muito casado com a personalidade. O que a pessoa gosta, com o que ela se sente bem. Às vezes também na família ou no meio profissional onde ela atua, tem toda uma pressão para que ela seja de uma determinada forma. Então cai fora, vai para outro lugar, entendeu? Tem hoje uma ciência que é o visagismo, né? Uma ciência, uma aplicação prática justamente para ir de acordo com a personalidade. É interessante porque aqui em Foz tem um visagista que ele faz uma análise conscienciométrica sua em 5 minutos, sem nunca ter te visto. Então, você fica impressionada de ver. E aí você fala assim, não, mas de repente, no meu caso, ele chutou e ele, né, acertou. Mas aí você vai com outras pessoas e ele
põe o dedo na ferida da pessoa. Porque nessa questão do visagismo é justamente ver que traços que a pessoa quer ressaltar, mas que combinem com a personalidade dela, né? Que nem quando eu fui lá, ele falou assim, eu não posso te colocar que nem essas mulheres de capa de revista, assim, super sexy, porque não vai combinar, você não vai se sentir bem. Aí realmente não vou, né? Tipo, mulher, tipo, cheguei, assim, né? Então é interessante, mas eu fui. Tem um aqui que é muito bom. Então é muito interessante, porque isso acaba sendo percebido, às vezes, subliminarmente, né? A pessoa ela tem um visual e que as outras pessoas a percebem de um jeito e que se ela mudar alguns pequenos detalhes, aquilo ali pode ter uma mudança em termos de como ela é vista profissionalmente. Ele vê muita questão profissional, né? Sim. Verbete. Obrigada. Na página 22, eu tenho duas perguntas. Em teoriologia, a teoria do ginossoma seria? A teoria do ginossoma seria toda a teoria que envolve o corpo feminino, né? Então, todas as características bem peculiares da mulher. Então, é aquilo, por exemplo, hoje em dia tem muitos livros que falam sobre isso, né? A diferença entre comportamento feminino e comportamento masculino. Tem um que é aquele homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Isso mostra bem a teoria do ginossoma. Então, por exemplo, o autor fala lá assim, em termos de comunicação, quando a mulher começa a reclamar muito, a mulher fica, não, meu bem, mas a gente tem que trocar essa cortina está horrorosa e tá. E às vezes o homem não percebe que o problema não é a cortina, é uma outra coisa. Mas como a cortina vai ser mais fácil dela acessar o marido, então ela fica reclamando da cortina, mas o problema é outro problema, entendeu? Isso é bem típico de mulher mesmo, Posso né? dar um exemplo? Na ala masculina aqui, se a mulher pergunta, como é que eu estou? Nesse momento a verdade não pode às vezes ser manifestada, né? Se você falar, não, eu acho que você está um pouquinho acima do peso, aí pronto, né? E vem contra você. Então, não, você está ótimo. Psicologia feminina. Está bem dentro do que você está falando. Então, tem toda uma teoria, né? Tanto da parte física, mas da parte psicológica, da parte comportamental também, né? Na mesma página ali, em efeitologia, os efeitos da autodisciplina na felicidade. Isso daqui, eu achei um livro, né, lá na África, e que o autor ele tem essa tese, que você só alcança a felicidade na vida se você for uma pessoa autodisciplinada. Então, eu ainda não acabei de ler o livro, mas ele vai falando assim, como que é importante você ter autodisciplina para você conquistar qualquer coisa na vida. Então, porque muita gente fica chorando as mágoas, se sente realizado, tudo mais, ou não está satisfeito com a vida, mas o item principal que a pessoa teria que mudar é a questão da disciplina, né? Isso é um pouco da filosofia estoica, né? Está revivendo um pouco da antiguidade mesmo, que já tinha isso como princípio. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê esse monte de alimentos industrializados. Gente, uma pessoa mais sensível, se comer esses alimentos, você vai ficando totalmente intoxicada. E isso, por exemplo, num ginossoma, altera totalmente o processo emocional. Aí a pessoa começa a colocar a culpa, né? Não, eu acho que eu estou insatisfeita porque não fiz isso, não fiz aquilo. E não, a pessoa está insatisfeita porque ela está super intoxicada, que comeu um monte de coisa lá que fez mal para ela e ela não consegue identificar isso, entendeu? Então, realmente, aí volta a questão. Se você não tem nem disciplina alimentar, como que vai se sentir bem? Kátia, mas também pode ser as duas coisas, né? O quê? A alimentação e o que ela está sentindo, né? Ela não está bem com ela mesma e intoxicada e piora. Não, com certeza. Né? Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Somatório. Agora uma questão de Uberaba, Minas Gerais. Professora Kátia, como uma pessoa assalariada e com poucos recursos pode estudar, praticar a Conscienciologia e Projeciologia, comprar livros, fazer viagens, cuidar da saúde e fazer o seu pé de meia, visto o custo elevado de tudo isso? Acho que ela tem que colocar a prioridade, né? O que ela vai fazer primeiro, o que ela vai fazer depois. Olha, dinheiro, falta de dinheiro nunca foi
Nunca foi desculpa para a pessoa deixar de fazer as coisas, da conscienciologia, ou ser completista, né? Isso daí é só a pessoa ler biografias e vai ver o quanto que pessoas que, numa condição bem simples, com poucos recursos, poucas condições de vida, conseguiram realizar muita coisa útil aí para as demais, né? Então aí tem que ver a questão se não tem um pouco de autocorrupção nisso daí. Ok. Bom, agora uma questão de Recife, Pernambuco. Professora Kátia, gostaria que comentasse sobre a relação consciência feminina, com sensibilidade parapsíquica, cabeça energética do casal, renascida em região onde o machismo ainda impera e te empurra para ser uma igual em hábitos, comportamentos e atitudes. Essa é de Recife. Mas a coisa boa de hoje é que tem avião, né? A mulher também tem muito mais liberdade para morar onde ela quer, tudo mais. Internet. Então, agora o que eu acho é assim, né? Quando a mulher é mais sensível, ela tem que ter sensibilidade também em relação à reação alheia. Eu acho esquisito as pessoas que falam que têm parapsiquismo, mas que elas passam igual o trator em cima dos outros. Né? Porque, em geral, se você é mais sensível energeticamente, parapsiquicamente, quando uma pessoa reage mal ao nosso comportamento, você capta aquilo também. Então, eu acho que, dependendo das condições em que a pessoa vive, ela tem que, assim, também ter um pouco de jogo de cintura para saber como lidar com isso e não querer impor a condição dela, né? Porque, às vezes, também a mulher é mais sensível, ela é a cabeça energética da dupla e ela quer usar isso como uma fonte de poder, né? Então, eu acho que aí, se a pessoa está nesse contexto, ela tem que pensar que reciclagens que eu preciso fazer e qual a interassistência que também é necessária para eu poder um dia superar as interprisões, as ligações grupo-kármicas que eu tenho e, quem sabe, conseguir alcançar uma condição mais favorável a esses meus trafores, né? E dentro aí do que, antes dessa pergunta, eu estava pensando aqui na condição da mulher, para ela ter conforto, para nós termos conforto, a necessidade do posicionamento pessoal. E isso é uma palavra assim, guarda-chuva, quando você fala, o que é posicionamento pessoal? Mas às vezes é você romper com alguém. Você romper, nem que seja temporariamente, você se posicionar de uma tal maneira que a outra pessoa vai discordar totalmente de você. Às vezes você até exagera na dose, erra na dose, mas foi aquilo que você conseguiu naquele momento. E você rompe. E aquele posicionamento causa uma série de efeitos positivos em você, apesar da dor do rompimento, porque ninguém gosta de perder ninguém. E causa, ao longo prazo, ou médio prazo, causa efeitos positivos no outro. E isso vem de você decidir romper. E eu acho muito difícil isso. Mas às vezes é necessário. Mas aí entra aquela questão que você estava falando. Muitas mulheres, elas têm dificuldade de se posicionar porque elas não têm uma autonomia. E principalmente uma autonomia financeira. Então, às vezes, elas estão lá, vamos supor, num casamento, tem 3 crianças pequenas, não tem condições de sustentar, não quer abrir mão dos filhos e tem que ficar ali naquela situação. Esse é um caso mais complexo, né? Tá certo, mas às vezes é um posicionamento também fora do casal. É um posicionamento com uma pessoa amiga, que é aquela amizade ociosa. Às vezes é um posicionamento com uma pessoa da família. Ah, não, com certeza. Você não depende financeiramente. Mas aí a dependência afetiva, né? Aí a dependência afetiva. E também você está vinculado ao que querem que você seja. E você tem medo, né, de você quebrar aquele paradigma. Questão do social, né? A questão social. Tem várias coisas que dá para analisar. Tem uma coisa que influi muito nisso, que é a necessidade de aceitação social. Quando a pessoa ela dá muito valor para isso, claro, todo mundo tem necessidade de fazer parte de um grupo, de ter uma boa relação. Mas quando isso é o que passa a ser o mais importante, e até acho que também contribui para responder essa última questão, né, lá de Recife, isso prejudica o autoposicionamento. A pessoa ela não se posiciona porque ela quer sempre ser aceita. E às vezes
Normalmente, quando é um posicionamento sério, ele geralmente vai implicar em algum nível de impopularidade, algum nível de rechaço perante o grupo. Né? Porque se fosse um posicionamento comum, estaria junto com a maioria, não necessitaria se posicionar tanto assim, não é? Mas geralmente é uma coisa que vai quebrar, e como dizia um filósofo, né, literato francês, argelino francês, né, o Albert Camus, é muito mais difícil discordar dos amigos. Discordar dos inimigos é muito fácil. Agora, discordar dos amigos é o mais difícil, justamente por ter esse vínculo mais próximo, afetivo. E aí a questão do posicionamento é complicada. E eu vejo que a mulher tem mais dificuldade, mas porque tem a questão da culpa, né? A mulher tem muito assim, de se sentir culpada. O homem não é. O homem é mais tranquilo com o negócio de culpa. Mulher, qualquer coisa, fica com aquela sensação de culpada. Não sei quanto a vocês, mas eu fui sempre muito assim, tudo era minha culpa. Que agora? E é uma questão, eu acho que genética da mulher, não sei, e também cultural. Então, paragenética, acho que a Kátia, né, falou sobre isso. Paragenética. Eu não tenho muita coisa de culpa assim, não. Essa coisa de culpa, mas algumas têm, a maioria tem essa questão de culpa. De se sentir culpada por qualquer coisa que aconteça de errado na família. Isso é verdade. E você isso é bem comum das mulheres. É a Amélia. A culpa é uma das emoções mais comuns das mulheres. Então, alguma coisa deu errado na casa, a culpa é minha, eu que não fui uma boa mãe. Sim. Eu que não sei o quê. Então tem tudo isso, né? Que a mulher tem que gerenciar, que o homem parece que não tem nada disso, parece que é mais fácil. Agora, a culpa ela tem um ranço muito religioso, né? Por isso que eu falo até de paragenética, às vezes a pessoa não foi muito religiosa nessa vida, mas ela vem há muitas vidas com um fundo religioso muito grande, e aí essa questão de culpa ele é sobressaltada. É que o homem ele desencasqueta mais rápido, né? Passou por aquela situação, pum, pronto, já está na outra. Mulher emocional, é mais emocional, e emoção gruda, e quando junta com o CIEX também, aí faz um pacotão, né? Professora. Agora, a solução para a culpa, Eliane, é a questão da responsabilidade, né? Então, às vezes também, o que eu já li, assim, estudei sobre questão de culpa, é que às vezes tem uma culpa que é a matriz, sabe? E a mulher, ela tem uma tendência a pega uma série de questões e se coloca, né, como se fosse a responsável por aquilo. Então, muitas vezes, tem que ver qual é aquele elemento que, se ela fizer uma determinada ação, até como você estava falando do posicionamento, ela dissolve essa matriz de culpa, entendeu? Então, vamos supor assim, numa outra vida, a pessoa foi muito omissa, né? Em termos deficitários. E aí ela vem para essa e ela começa a se culpar de pequenas coisas, mas aí ela descobre que ela tinha esse mega trafar na outra vida. Aí, se ela começa a se posicionar mais, aquelas culpinhas pequenas, elas se diluem, entendeu? Porque atingiu aquele ponto nogórdio, que é o ponto que muitas vezes, quando ela foi para a intermissão, foi para o curso intermissivo, aquilo foi o que pegou mais, em termos de culpa. Professora, em relação a filhos pequenos, eu também tive 3 e fiquei aí 20 anos cuidando, eles crescem, hoje eu estou aqui, né, e podendo aproveitar. Isso é bom, né? Quando a mãe, assim, ela cuida um pouco da própria vida, né? Eu acho que todo filho espera isso de uma mãe, né? Os filhos, quando são pequenos, tendem a ser egoístas, querer a mãe só para si, mas conforme vão crescendo, a tendência natural saudável é de querer ver a mãe bem, a mãe nas suas atividades, né? E vice-versa, né? Esse seria o caminho, assim, mais equilibrado, né? Kátia, em relação, eu queria saber se existe alguma correlação na página 22, na sindromologia e na mitologia. A superação da síndrome do sofrimento e a eliminação do mito da Cinderela. Existe alguma correlação? Existe, né? Porque a Cinderela, ela tem muito assim uma síndrome de desamparo e que ela não faz nada para resolver, não é verdade? Ela fica naquela situação como se ela tivesse que ficar ali, sei lá, pagando os pecados ou esperando que alguma coisa
se resolvesse na vida dela por si só, né? Então, eu acho que a questão da Cinderela em si tem um quê do síndrome de sofrimento, né? A pessoa, ela acha que ela tem uma crendice envolvida. Ela acha que ela tem que ficar ali em determinado contexto e ela não vislumbra outras possibilidades. E isso, em termos de PROEX, eu já vi o professor Losch falar várias vezes, né? Que a pessoa acha que é só de um jeito que vai resolver ali um determinado contexto, situação. E não é assim, né? Não é que nem, acho que você já falou, a pessoa matou outra e daí acha que só fazendo isso que vai compensar. E não é, né? O que você fala da equifinalidade. Quer dizer, você pode ter várias formas para a mesma finalidade. Quer dizer, não tem um único caminho só. Né? Claro que às vezes o contexto vai ter a melhor forma de fazer aquilo. Mas, às vezes, várias ações, elas têm, por isso, equifinalidade, a mesma finalidade. Pode chegar ao mesmo objetivo. Então, a pessoa muitas vezes acha que ela teve uma tarefa ali, foi incumbida de uma responsabilidade, que agora ela tem que fazer aquilo até o fim da vida. E não necessariamente, as circunstâncias mudam, a pessoa muda. Então, acho que a mulher, às vezes, ela ainda tem muito essa condição, né, que tem que passar por algumas situações, até devido ao ranço religioso, né? Religioso. Kátia, na página 23, por favor, na taxologia, qual foi o critério que você utilizou para selecionar esse tipo de eletrodoméstico? E eu só quero colocar para você o seguinte, a minha casuística aqui, a minha vivência. No meu caso, assim, o que eu mais dou valor é a máquina de lavar roupa e o ferro elétrico. Eu passei roupa, entendeu? Sabe aqueles ferro a brasa? Ah, sei. Aquilo, entendeu? Como se o ferro elétrico, mas eu passo, eu falo assim, mas olha, eu queria dar um beijo no cara que inventou o ferro elétrico. E eu lavo a roupa e idem, porque eu tirava água do poço. Só o fato de você tirar água do poço, se encher, entendeu? Já é. Então são dois itens que para mim é interessante. Eu contei a história da máquina de lavar louça aqui no início. Essa lavadora de alta pressão também foi uma experiência que eu tive, né? Assim, então, de lavar sempre assim uma área com balde, coisas assim. E aí um dia eu fui e lavei com a lavadora de alta pressão. Gente, é outra vida, né? Porque aí você faz assim, 5 minutos, o negócio meio que seca praticamente sozinha. Então, é muito prático, né? Geladeira frost free, porque, gente, esse negócio de geladeira que você tem que descongelar é um problemão, né? Isso eu lembrava na minha casa. Minha mãe sempre teve um monte de empregado, um monte de coisa, mas aí vazava água no chão, aí a cozinha ficava molhada, era um transtorno, né? Então, eu acho que isso daqui foi uma coisa assim que ajudou demais. Aspirador de pó eu coloquei, porque nas tertúlias o professor Valdo falava demais de mulher que adora vassoura e não usa aspirador, né? Então eu coloquei. E aqui a questão da lavadora de roupa e secadora de roupa, é porque eu sei que varal é mais econômico, né? Não gasta energia, tudo mais. Mas, gente, você ter uma máquina que faz tudo e não ter que ficar pendurando nada no varal, porque não adianta se não é você. Se não é você, alguma mulher vai fazer isso, entendeu? Então, não importa, alguém vai estar fazendo aquele trabalho ali, né? Para esse e muitos outros, né? Eu comentei a questão da autogestão, né? Autogestão existencial. A gente trabalha 6 funções básicas, né? Autoplanejamento, autodireção, né? E outras mais, autoorganização. E tem uma que é a automanutenção, que é justamente isso. Eu acho que o seu verbete ele ilustra muito bem essa condição, porque são atividades do dia a dia, aparentemente a pessoa não associa aquilo com a questão da PROEX, mas que isso, você até já retratou aqui em alguns momentos do verbete, pode levar a pessoa ao incomplexo, se ela não sabe cuidar. Exemplo, até no CEAPEX, lá no serviço que a gente atende, uma das atividades que a gente faz é a pessoa organizar a sua rotina semanal. Então, teve uma pessoa lá que a gente atendeu, uma mulher, e ela ia no supermercado 3 vezes na semana. Mas por que 3 vezes na semana? Não precisa isso. Se organiza. Você pode fazer compras grandes do mês
E aquelas que são, né, de frutas, quer dizer, alimentos perecíveis, você coloca semanalmente, vai uma vez na semana, mas não precisa 3. Então a pessoa perdia um tempo valioso no supermercado. Coisa simples. A mesma coisa, então, esses itens todos fazem parte da manutenção. Exemplo também, ir no banco. Antigamente você perdia um tempo enorme no banco, né? Hoje você pode fazer muita coisa olhando a segurança disso, mas pode fazer pela internet, que você não... assim, são minutos que às vezes você levava, às vezes 40, 1h30 para pagar uma conta. O problema não é só o tempo. O problema é o desgaste, a energia, o estresse, muitas vezes, né? Então, fica em pé na fila um tempão. Esses itens são muito importantes na questão da PROEX, que às vezes a pessoa pensa com PROEX, aquela questão existencial ampla, né, de pensar filosofia de vida, é um negócio macro que ela vai mudar o mundo. Que, obviamente que isso tudo entra. Mas você tem o operacional do dia a dia que está diretamente relacionado à programação existencial. Então isso daí, como esse seu caso aqui do verbete, ele é muito sério, o impacto, se a pessoa não ficar atenta, o impacto que tem na vida. Isso serve tanto para mulher quanto para homem. Vários dos itens aqui que você listou, você vai ter isso para homem também, né? Da mesma coisa. Né? Nós estamos vendo o desgaste de homem é menor. E até a questão de segurança também. A gente viu agora essa explosão que teve lá em São Conrado, no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão acompanhando, que foi a questão de gás, né? Não se sabe ainda se o cara tentou se matar, se não, como é que foi. Mas, por exemplo, o gás. Eu tenho um receio enorme. Você pega aí essa questão de chuveiro a gás e tudo que pode dar algum problema maior dentro da casa, tudo isso tem que ficar atento, né? E essas as panelas elétricas, né? Aquela panela de pressão, tem vários tipos de panela. Sim. Elas são uma maravilha, porque você programa ela até de um dia para o outro. Ela, quando ela faz ficar pronto, a pessoa pode dormir, pode de repente esquecer, né? Vai na frente do computador, esquece, não queima, fica pronto na hora. E além disso, ela mantém quente. Tem uma linha que até é slow cook. Isso. Ali na parte da somática, eu tive experiência, eu acrescentaria dois itens a mais, que seria o médico ortomolecular, pelo fato, e o outro seria o geriatra, médico geriatra. É porque o geriatra, o ideal é a pessoa ir quando ela é jovem, né? Porque depois que já está meio caquético... Pelo menos assim sempre é tempo, né? Porque eu tinha assim um preconceito contra médico geriatra. Ah, é? Eu sempre ouvi assim, médico geriatra, a pessoa tem que começar a ir aos 20 anos de idade. Sim. Porque aí faz hoje em dia tem uma especialidade que é chamada de agora eu não, o nome exatamente eu não sei, mas é a geriatria com a pediatria. Então, isso já tem até na USP, né? Um programa da USP, e que eles já fazem o acompanhamento desde que a pessoa nasce, para ela ter uma longevidade mais sadia. E eles estudam tudo, o ambiente da casa, o perfil dos pais, a alimentação. Então, hoje tem pessoas com 15, 16 anos que nunca tomaram um remédio na vida. A pessoa nunca tomou um antibiótico, nunca tomou nada. Então, é lógico, se isso aconteceu na infância e parte da adolescência, a pessoa ela tem uma perspectiva de ter uma velhice muito mais sadia. Mas tudo é monitorado, alimentação, exercício, que no meu caso do ortomolecular, eu tive que fazer reposição hormonal. E daí eu tive problemas sérios com a questão sintética. E quando eu encontrei o ortomolecular, preencheu todo esse espaço aí que eu estava precisando, porque tanto ele tratou a parte nutricional, que ele é um geral, assim, né? E deu uma importância maior e eu consegui fazer todo o tratamento até hoje, sim, faço acompanhamento. Então, para mim, foi uma solução muito importante. Eu valorizo muito o médico ortomolecular nesse sentido, né? E o geriatra foi aquela questão, eu cheguei tarde, mas eu tinha uma ideia de que seriam, né, mais com uma idade e tal, eu teria mais uma idade avançada. E não, foi uma surpresa para mim, né, que realmente a gente tem que começar cedo, né, para várias coisas, para a questão óssea, né, que para mim foi bem importante ver isso aí, que muitas mulheres não têm essa noção. Muito bom. Temos mais uma pergunta, a possibilidade de mais uma pergunta. Vamos lá? No Trinomiologia, na página 22,
O triônio vida útil, lucidez, aproveitando das oportunidades. Aproveitamento das oportunidades, né? Porque, olha, a pessoa ela vai conseguir ser produtiva enquanto ela tiver lucidez, né? A partir do momento que perdeu a lucidez, ficou com algum tipo de demência, esclerose, aí acabou, né? Isso daí a pessoa já virou vegetal. Então, eu acho que esses 3 itens, eles têm que andar em conjunto. A sua vida, ela está sendo útil, produtiva, você, né, está usufruindo de vitalidade, enquanto você tem lucidez, e o que você está fazendo com essa lucidez? Porque também não adianta nada a pessoa ter lucidez e não aproveitar isso evolutivamente. Então, acho que essas são 3 condições assim, muito importantes, e que sintetizam, né, até a intenção de ter escrito esse verbete daqui, que como é que você se manter o máximo possível nessa vida, com saúde e produzindo alguma coisa evolutivamente. Tá? Vamos falar do outro triônio? Autoassédio, autodesperticidade e autofiex. Autodesassédio, né? Porque essa também é uma questão muito séria, né? Que a pessoa, para chegar na OFIEX, ela tem que superar a questão da autoassedialidade. E isso, inevitavelmente, vai fazer ela chegar na desperticidade, né? Então, isso daqui, para quem é tenepsista e visa alcançar um patamar maior de assistência, tem que pensar nessas condições. E aí, essas coisinhas do dia a dia, elas vão ter total importância, né? Porque imagina, você tem uma OFIEX para cuidar e você vai ficar, muitas vezes, dando importância, gastando seu tempo demais com algumas coisas intrafísicas que poderiam ser resolvidas de uma forma mais simples. Aí o nosso ginossoma fica bem confortável, né? Espero que sim. Kátia, olha, esse tema, como a gente já discutiu aqui, ele transcende a questão até ginossomática, né? Isso também tem muita utilidade para o androssomático também, de 2 formas. Uma que tem vários aspectos que servem para os 2 diretamente, mas também o próprio homem ele também tem que saber lidar melhor com a mulher. Então, ele entendendo mais das questões que são singulares, né, são peculiares mais à questão feminina, né, e o ginossoma, vai melhorar a convivialidade. Então, tem esses 2 aspectos aí. E esperamos, então, as dezenas e centenas de próximos verbetes, tá bom? Tá bom, obrigada. Gostaria, então, de agradecer, então, a verbetógrafa Kátia. Gostaria de agradecer aos tertulianos e tertulianas aqui presentes. Gostaria de agradecer também aos teletertulianos que nos assistiram, e inclusive também os que enviaram questões. Agradecer aqui a equipe da Enciclosapiens também, né? A Ana que está aqui, né, representando a Enciclosapiens. Agradecer ao suporte técnico, nós estamos aqui com o professor Christian e a professora Nazaré, aqui do Tertuliário, e obviamente agradecer aos amparadores. Espero então, até uma próxima oportunidade aqui com vocês. Vamos aos nossos informes. Muito obrigado e até mais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje temos o seguinte recado: a Dalva com o curso Campo Avançado de Auto-Mega Euforização. Boa tarde a todos. O CAEC convida todos para participarem do primeiro curso de imersão Campo Avançado de Auto-Mega Euforização, com o objetivo principal da construção do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas no campus do CAEC. O objetivo também desse curso, você irá vivenciar a mega euforização, bem-estar holossomático, ampliação da lucidez e captação de ideias avançadas. Os EPICON serão Moacir Gonçalves, Everaldo Bergonzini. Mais informações sobre valores poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada, boa tarde.
Para amanhã teremos o verbete holopensionofilia pessoal da especialidade holobiografometria e o verbetógrafo professor Pedro Fernandes. Boa tarde a todos.